Historizando. O ano letivo começou e aqui no canal não seria diferente. Mas antes de começar a estudar juntos e antes de contar as novidades do Historizando para vocês, eu decidi falar um pouquinho sobre o estudar história, ou como estudar a história. Na verdade, não existe nenhuma receita certinha de como estudar história ou qualquer outra matéria. Cada um tem seu jeito, porque aqui, funciona diferente. Muita gente é mais visual, gosta mais de imagens, outros gostam mais de escrever textos, outros de ouvir, até mesmo aqui o Historizando. Muita gente já me contou que baixa o áudio do Historizando para escutar as minhas aulas. Enfim, existem várias maneiras de se fixar um conteúdo. Mas eu quero então comentar algumas coisas com vocês para o processo ficar mais fácil. O primeiro é um grande mito sobre a história, que a história é tudo decoreba. Tem que decorar data, tem que decorar nome, e isso é um mito, isso não é verdade. Até mesmo eu, que já estudo história tem um tempão, não sei muitos nomes de cor e nem datas. O que acontece é que a gente tem que compreender o processo. Quanto mais a gente entende um processo histórico, mais fácil fica na nossa cabeça. E, consequentemente, até mesmo as datas vão ficar na nossa cabeça. Não pensem que euzinha aqui fiquei pregando o quadro na parede com data de todos os eventos históricos para decorar. E eu sei várias datas, então, por causa desse processo, por causa do entendimento. Outra coisa, outro grande mito é que história é só para ler. Então eu leio o livro de história e pronto, estudei e resolveu. Gente, se fosse assim, vocês saberiam facilmente o conteúdo de história, né? Porque se é só ler, se é tão fácil assim estudar, logo seria fácil então entender. E não é simplesmente isso. Mesmo porque vocês sabem muito bem que existem leituras e leituras, né? Porque a gente tá lá lendo, mas pensando no funk do momento, ou pensando em que bloco de carnaval vai sair. Eu também já tô pensando no meu. Mas a questão é o seguinte: você precisa, é claro, ter uma concentração maior. É óbvio, mas não é só isso. Apenas a leitura, apenas passar os olhos pelo conteúdo de história, não serve então para ficar na sua cabeça. Primeiro, então, vamos lembrar, não precisa decorar. Segundo, que somente a leitura não fixa o conteúdo na sua cabeça. Ah, mas então como eu vou estudar? Aí vai depender de como você funciona. Se você gosta de imagens, mapas mentais são ótimos. Agora, se você gosta de escrever, muita gente faz resumo. Gente, mas é resumo, tá? Porque às vezes o resumo fica maior que o próprio livro. Então, assim, não é resumo, né? Então, pense na hora de estudar. Que evento é esse que eu estou estudando? Onde aconteceu? Quando aconteceu? E o porquê? Lembrando que a aluna aqui do Historizando sabe muito bem que nenhum evento histórico acontece por um só motivo. Por isso, você precisa conectar esses motivos juntos com o evento histórico. É isso que você precisa saber. Não precisa ficar decorando nome, não precisa ficar decorando data. Agora, se você souber nomes e datas, vai facilitar a sua vida? Sim, e eu garanto para vocês que nomes e datas vão ficar mais fáceis de entrar na cachola se você estudar com atenção, com cuidado. Um dos problemas, na verdade, do aluno, não só o aluno do Enem, mas o aluno de uma forma geral, é desconsiderar a história. Justamente porque todo mundo fala que é só ler e aí chega lá na prova e resolve, as pessoas não dão bola, deixam para estudar de última hora, não fazem exercícios e tudo isso conta e muito. Por isso, valorizar a história como se valoriza as outras matérias já é um ótimo caminho. Também fazer exercícios. Nem que você invente na sua cabeça o porquê, como, onde, né? E responda tudo isso. E claro, se você está estudando para o Enem, questões do Enem são essenciais. Falando em Enem e falando em leitura, vamos também aproveitar esse 2017 para criar o hábito da leitura. Por que eu estou falando isso?
Não só para a história, como para qualquer ciências humanas e também para as linguagens, a leitura é essencial. Se você não lê ou se você lê muito pouco, fica muito difícil chegar no Enem e arrasar nele. E não é só essas matérias não, até mesmo em matemática, viu? Por quê? O Enem, então, aprecia as diversas leituras. Compreender um gráfico, compreender um texto de época, compreender um texto científico, compreender um texto de uma pessoa mais simples. Tudo isso faz parte da prova do Enem. E é por isso que a leitura é essencial. Vamos aproveitar e treinar estudando história? Lembrando que só o vídeo do Historizando não adianta. Só ficar entrando no YouTube não adianta. Sabe por quê? A prova do Enem não é no YouTube. A prova do Enem é leitura. E se você deixar esse hábito de lado, se você não treinar a sua leitura, a prova do Enem, fica para a próxima. E não é só a prova do Enem. Se você está estudando na escola e está me assistindo, que eu sei que tem muitos que me assistem aqui, serve da mesma coisa. Se você criar só o hábito de assistir vídeos sem estudar para você mesmo, fica mais difícil de fazer uma prova. E olha só, galera, não é só o YouTube, né? Existem várias formas de se estudar e você pode unir todas elas, não tem problema. Também não me abandona aqui no Historizando, que eu vou ajudar muito vocês, com certeza. Falando mais sobre história, eu queria quebrar um mito que vocês têm na cabeça. Porque na escola, a gente tem a mania de separar tudo em caixinhas. Como assim? História do Brasil, história mundial, os capítulos dos livros seguindo um atrás do outro. Só que a história não é assim, não é uma linha certinha, né? Então, ao mesmo tempo que acontecem eventos aqui, acontecem lá. Isso até hoje, gente. É só você ligar a televisão. Enquanto no Brasil acontece uma coisa, nos Estados Unidos está acontecendo outra. Falar em Estados Unidos, aquele Trump, né? Oh, maravilha! Enfim, por isso que dentro do estudo da história, vocês têm que tentar quebrar esse conceito de que vem uma coisinha certinha depois da outra. Pensa que ao mesmo tempo em que acontecem eventos aqui, acontecem lá fora. E tentem conectar esses eventos, como eu faço aqui de vez em quando para vocês no Historizando. Isso também vai ajudar o estudo de vocês. Tati, mas eu não gosto de história. Como assim não gosta de história? Gente, não precisa ser a matéria preferida de vocês, mas cuidado para não fechar a história na cabeça de vocês. O que eu tô querendo dizer? Quando eu estava na escola, eu falava que eu não gostava de matemática. E não só isso, eu falava que eu não sabia matemática. Então, eu podia ter o melhor professor do universo, que aquilo não entrava na minha cabeça. E até hoje não entra, sabe? Mas por que eu tô falando isso? Muitas vezes a gente se fecha para uma matéria falando que não sabe ponto e acaba desistindo dela. Não desista da história se você tem dificuldades. Tem dúvidas? Tem questionamentos? Vem aqui para o Historizando, pergunta para os professores, para o colega que tem uma facilidade um pouco maior. Mas não desiste da história, porque se você desiste, você acaba criando dificuldades maiores das que você já tem, ok? Bom, é isso. Vamos falar um pouquinho então do Historizando esse ano. Eu quero fazer mais vídeos para vocês e agora eu quero fazer um novo tipo de vídeo. Como assim? Aqui no Historizando, para quem não percebeu, a gente tem vídeos de resumo de matérias, algumas dicas com relação ao Enem, o último vídeo que foi sobre o Sisu e falando um pouquinho da minha escolha profissional. Se você não assistiu, assiste porque tá muito legal e pode ser uma inspiração para esse ano novo. Então eu quero fazer outros tipos de vídeo, como o Curta Historizando. Como assim, Tati? A gente tem vídeos então mais longos, até o mais assistido tem uns 22 minutos aqui do canal. Se você também não assistiu, corre lá para ver, que é sobre Revolução Inglesa. Esses vídeos mais longos são resumos das matérias mais importantes. Eu quero fazer vídeos menores falando de outros temas com relação à história, mas que não seja uma matéria em si. Por exemplo, dentro do nazifascismo existe o termo totalitarismo, que é muito importante, não só no nazifascismo, como de um entendimento geral. E aí eu faria um vídeo contando sobre esse termo totalitarismo e dando exemplos.
São vídeos pequenos e que também podem ajudar vocês a entender não só a história como ciências humanas. Tô até mesmo pensando em colocar sociologia e filosofia aqui no canal. Mas é claro, se eu tiver o apoio de vocês. O que vocês acham? Comentem aqui embaixo, deixa sugestões não só do curto Historizando, mas também para as matérias de 2017. O que você quer começar estudando comigo? Me conta, comenta aí. É isso, espero que você tenha gostado. Espero que em 2017 você volte bastante aqui no Historizando. Por isso, se inscreva no canal, curta esse vídeo, curte a página lá no Facebook. Eu vou deixar aqui o meu Instagram também. Gente, meu Instagram é o Instagram pessoal, mas eu quero começar a fazer aqueles stories falando sobre os vídeos da semana. Ah, muita gente fala de Snapchat. Eu até tenho, mas confesso que sou uma negação. Só fico rindo daqueles filtros lá. O resto eu não posto nada. Qualquer sugestão, qualquer comentário, fique à vontade. Você sabe muito bem que o Historizando é nosso. E em 2017 nós vamos arrasar nos estudos. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima. Vamos aproveitar esse 2017 que está começando para enxergar a história de uma forma diferente e estudar mais ela, valorizar a história. E é claro que aqui no Historizando a gente vai fazer isso muitas vezes.